Eu estou lendo um livro, ele chama A Graça Maior do que Merecemos, melhor do que merecemos, maior do que imaginamos. É do Max Lucado. Alguém já leu esse livro? Alguns irmãos. O Max Lucado, ele é muito interessante, né, irmãos? Porque ele não é o tipo de leitura que eu costumo fazer, né? E ele é um poeta, imagino, parece que ele é da Assembleia de Deus. E ele é um irmão muito precioso, irmãos. A maneira como ele escreve, e essa ilustração foi tirada de lá, mas na verdade é uma história real. E eu fui muito marcado por ela durante esse mês de julho. Então eu queria contar ela aqui para nós iniciarmos aquilo que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã. Amém? A foto que está ali é de uma senhora chamada Vitória Ruvolo. Ela, aos 44 anos de idade, janeiro de 2004, ela saiu de algum lugar, estava voltando para sua casa à noite. E qual que é a história dessa moça? Nesse trajeto de volta, de repente o carro dela é atingido por um grande objeto muito pesado, de uma maneira muito violenta. E o que era esse objeto? Ryan Cushing, Shalom, pastor Marco Gato, o pastor da graça. Falar de graça perto do Marco Gato é constrangedor, né, irmãos? Ele tem muito a nos ensinar, né? Ryan Cushing, 18 anos, um moço com um problema visual, os pais em separação, estava passando uma crise emocional, sai para fazer loucura com os amigos, e ele, dentro do seu automóvel, na via contrária, ele sai da janela ao volante, ele sai, é uma história real, irmãos, ele sai da sua janela com o carro de Vitória Ruvolo vindo na mão contrária, pega um peru congelado e joga no para-brisa da moça. Violento, né? Brincadeira de muito mau gosto. Irmãos, o impacto, ele jogou e já estava bastante próximo ao carro que vinha na mão contrária, mas o impacto estudado, alguma coisa em torno de 9 quilos de impacto seco, né, contra o para-brisa do carro conduzido por Vitória Cushing. Vitória Ruvolo, Ryan Cushing, rapaz. Esse peru congelado, ele quebra o para-brisa, rompe o volante, quebrou o volante e bate no rosto dessa mulher. Houveram várias escoriações, né? Obviamente, ela poderia ter morrido, né, irmãos? Mas Deus livrou essa moça da morte, uma serva do Senhor. E depois de muitos meses em recuperação, ela passou vários meses em coma, e ela acorda, e a história dela tomou conta da mídia local, e Deus, por conta da comoção geral da sociedade, abriu várias portas para essa moça. Então ela teve acesso a tudo que você imaginar de medicina de ponta para fazer as cirurgias. Ela precisou alguma coisa em torno de 30 cirurgias plásticas na face. É um negócio... A moça foi completamente destruída. A foto que nós estamos vendo ali, ela está fraquinha, mas é uma foto posterior às cirurgias. E depois que elas foram realizadas, ela teve o rosto completamente refeito. Tá? Mas qual que é o fato a respeito da história dessa moça que me chamou muita atenção? Passado um ano do acidente, ela está acabando esse processo. Eu imagino que não tinha passado todas as cirurgias ainda, passando por algumas cirurgias, e ela já está bem, de saúde pelo menos, e ela vai pesquisar a história do Ryan Cushing. Ele foi preso, eu não sei contar aqui para os irmãos exatamente as condições da prisão, mas ele foi julgado, inclusive preso. E quando ela começa a pesquisar a história desse moço, ela descobre que os pais dele estavam se separando, e ela descobre que ele tem um problema visual, que ele teve a vida toda desejo de praticar esporte e foi impedido pelo problema
degenerativo da visão. E essa moça se compadece dele. Diga assim, uau. Porque ela é alguém que realmente, ela é uma serva do Senhor, e eu fico pensando, como é a graça, né? Porque qual seria a resposta de qualquer um de nós se isso tivesse acontecido dentro da nossa casa? Amém? O fato é que aquele moço as coisas estão caminhando para uma condenação de 25 anos. E essa moça, sabendo de toda a história do rapaz, ela começa, irmãos, a peitar nos Estados Unidos, em todo o estado, uma campanha a favor do rapaz. Entenderam ou não? E ela consegue uma redução de pena de 25 anos de prisão para 5 anos de prisão e 6 anos em liberdade condicional. É algo poderoso, né? Isso é algo maravilhoso, algo incompreensível. E essa moça, ela terminada as cirurgias, ela se torna palestrante. Eu tenho... o testemunho dela está escrito aí para você, na apostila que o pastor Daniel Júnior produziu. E eu escrevi isso para que você saiba. Ela se tornou uma palestrante sobre esse tema, jovens em situação de risco psicossocial, e começa a viver uma vida em função de melhorar a qualidade de vida de outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Obviamente, talvez nenhuma outra pessoa tenha tido um peru congelado jogado contra o seu para-brisa, mas ela começa a palestrar e a vida dela se tornou ajudar pessoas que passaram por algum tipo de crise, algum tipo de tragédia. Os irmãos entenderam? Algo extremamente fascinante. Em 2006, ela lança um livro chamado The Resilience Advantage, a vantagem da resiliência. Esse livro se torna um best-seller. Essa moça, ela foi entrevistada pelo New York Times, ela foi entrevistada por revistas nos Estados Unidos. Irmãos, quem diria? Essa moça se tornou uma milionária por causa de um peru congelado que poderia ter dado fim à vida dela. Eu falo, pastor, mas o assunto aqui é sobre a célula multiplicar. Por que essa ilustração? Veja, é uma ilustração aqui que eu quis trazê-la aqui sobre resiliência e sobre perdão. Mas você sabe, eu recebi esse tema do pastor Daniel Júnior. A primeira pergunta que eu me fiz, que eu gosto de me fazer, eu já sabia a resposta dela, mas considerando esse tema novamente, eu queria contar isso para você, porque talvez você não tenha a resposta para essa pergunta. Por que nós lideramos? Amém? Nós lideramos, irmãos, porque tivemos a nossa história impactada por uma verdade que definiu um novo curso. Amém? Amém? Amém. Essa moça, ela foi marcada por uma mensagem tão poderosa que em algum momento da recuperação ela ficou sabendo a história do rapaz. Ela falou assim, ok, mas eu tenho algo que ele não tem. Eu estou sofrendo, foi uma tragédia, um enorme prejuízo, mas Deus é tão bom que eu não morri. Deus é tão maravilhoso que usou toda essa situação, proveu de uma maneira assim, maravilhosa, recursos que eu não teria acesso, para fazer inúmeras cirurgias plásticas. Eu fui completamente restaurada, estou saudável, e talvez lá na frente ela até pensou, talvez de alguma maneira isso até foi bom, porque prosperou, ela se tornou uma figura nacional, foi projetada por causa de uma tragédia. Amém? Então tem muitas coisas que nós podemos aprender com essa história. Sem dúvida nenhuma, uma questão da perseverança, outra é a questão do perdão, essa resiliência, porque, irmãos, ela bancou. Se você, eu li isso nesse livro que eu citei aqui para os irmãos, e aí foi fazer uma pesquisa a respeito da vida dessa moça. Ela realmente foi para as ruas nos Estados Unidos em favor desse tal do Ryan Cushing, né? Nós fomos afetados pela mensagem do Evangelho, e ser afetado pela mensagem do Evangelho é um desafio de realizar algo com a graça. Nós não estamos fazendo
para agradar a Deus. Na verdade, nós estamos tentando fazer para pagar o que recebemos do Senhor, melhor dizendo, mas nós fomos afetados pelo Evangelho de tal maneira que nós não podemos ficar calados. Amém, irmãos? E nós precisamos manter isso diante dos nossos olhos, porque tudo que o líder precisa para ele ser exitoso é nunca esquecer do motivo pelo qual ele se tornou líder. Amém? Amém. E a gente veio aqui na mesma vibe, porque a gente acabou de falar de motivação, não é verdade? Quando a gente está falando aqui de líder espinheiro, não é dessas coisas que nós estamos tratando? É disso que nós estamos tratando. Nós não podemos esquecer o motivo pelo qual o Senhor nos chamou, o motivo pelo qual estamos aqui. Amém, amados? Amém. Isso, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores relevantes para que você tenha êxito na sua missão. Amém, irmãos? Multiplicar a célula não é algo simples. Nós começamos a trabalhar com célula já há muitos anos. A gente vai descobrindo que está velho, né, irmãos? Dessa maneira, né? Eu já tenho 20 anos de Dínamos. 20 anos de Dínamos. Eu estava lá nas primeiras lideranças, né? E eu falei 3 vezes. 3 vezes nós fechamos células. E aí chegou um momento que eu falei assim com a minha esposa: não, desisti desse negócio, não fui chamado para isso, parei. Né? E aí eu me lembro que passaram alguma coisa em torno de 6, 7 meses. E aí de repente eu ouvi o Senhor no meio de um devocional. E o Senhor falando, reafirmando aquelas coisas. A primeira vez que o Senhor disse que eu seria um pastor, eu tinha 12 anos de idade. E o Senhor reafirmando aquelas verdades, eu falei: Senhor, não dou para isso. Não estou conseguindo nem governar a minha casa. A gente brigava pra caramba, o casamento era ruim, né? Pastor Gustavo, que é pastor dos irmãos de Santo André, ele é um amigão, me ajudou muito, ele e a Dirla. E nós estávamos ali completamente quebrados. De repente o Senhor começa a falar de novo, e nós começamos de novo. Esses dias eu estava contando meu testemunho para uma pessoa. Eu fui procurar a pastora Solange, o Douglas está ali, acompanhou boa parte desse processo aí. Ele lembra, a gente é amigo desde sempre, né? E eu procuro a pastora Solange e falei: pastora, eu vou voltar a liderar. Ela falou: filho. Só que não tinha ninguém que queria andar com a gente, Rached. Não queria, de tão ruim que era o trem, não tinha ninguém que queria estar conosco. Aí eu viro para a Sueli e falei: não, mas você casou comigo. Então a gente começa uma célula lá em casa, eu, a Sueli e o Lucas Postigo. O Lucas Postigo é o meu filho mais velho, só existia ele. E foi assim que começou as coisas, irmãos, nós 3. Nós devemos ter ficado... Aquilo não era uma célula, você deve estar pensando. Isso era um culto doméstico, pastor. Sim, mas os irmãos sabem, para quem tem fé, você já está olhando a igreja de milhares ali. Nós começamos assim. O primeiro irmão que Deus mandou para estar lá conosco foi o Antônio Wildman. O Antônio Wildman é membro nosso na igreja de Santo André ainda. O Antônio Wildman, ele mora aqui no Demarque. E eu morava em Utinga. Célula da Cirlei. Está lá, depois você fala que eu citei ele. Irmãos, o Antônio Wildman pegava 3 conduções para chegar do Demarque à minha casa em Utinga. E ele trabalha na Volkswagen ainda? Aposentou. O velho mesmo, meu Deus. Não, isso você tinha acabado de entrar 30 anos atrás. Ele estava estagiando, né? Oh, Deus. Mas ouça aqui. Ele pegava 3 conduções, trabalhava de turno, irmãos. Eu lembro de ocasiões em que ele trabalhou na noite da sexta-feira para o sábado. E veio a célula no sábado sem dormir. É um irmão muito precioso. E ele pegava 3 conduções para chegar do Demarque em Utinga, onde eu morava. E chegou um dia lá que eu dei uma bronca nele, porque ele chegou atrasado. E ele estava sem dormir. Eu falei: mano, você precisa ter mais compromisso. Por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Não, eu era o espinheiro. Eu era a definição do espinheiro, né? E o Senhor foi tratando conosco e, enfim,
naquele ano, depois que o Antônio chegou, nós tivemos, em 8 meses, o Senhor foi dando pessoas, nós assumimos um grupo de 8 pessoas, nós fomos para 32 membros, multiplicamos a célula em 3, e aquele foi o primeiro ano que nós crescemos, assim. Eu falei, oh Deus, até que enfim, então parece que o Senhor realmente tem algo comigo, né? E eu digo para os irmãos, qualquer um que vai ser bem sucedido nessa carreira de liderar célula, uma das coisas que nós precisamos é isso que essa mulher teve, resiliência. Nós precisamos começar e ir até o final. Precisamos vencer essa fase do abatimento. Entendeu? E muitas vezes você acha o seguinte, pô, aconteceu uma crise, agora eu estou começando a ver as coisas acontecerem, agora vai, daqui a pouco passa por outra. A nossa vida é feita dessas coisas, irmãos. Eu quero dizer para você, ninguém que é exitoso na vida, você vai falar que o cara foi fácil. Ninguém. Tira isso da sua cabeça. Não existe tal coisa que o sucesso é algo barato. Amém, irmãos? Por isso é que nós comemoramos a multiplicação, porque o trem tem um desafio no meio do percurso. Amém, irmãos? Não é sopa assim na colher que você vai olhar. Amém, irmãos? Deus tem um propósito na minha vida, eu vou ser um pastor de milhares. Vai, meu irmão, vai comer muita alfafa no meio do caminho. Entendeu? Ô pastor, mas essa palavra é de motivação se você olhar lá no final. Amém? Mas o processo, às vezes, ele vai ter os seus percalços. Por que nós estamos em imersão? Porque às vezes nós precisamos lembrar, olha, tem preço, tem coisas que você precisa reavaliar, talvez por isso que não está dando tão certo. Mas saiba, Deus, Ele vai fazer. Tá? A boa notícia que eu quero contar aqui para os irmãos, antes de começar a compartilhar as ferramentas que eu trouxe para falar com os irmãos, é que, veja bem, o Senhor, Ele te constrangeu com essa mensagem linda. Jesus, Ele se deu por você. E quando nós olhamos a palavra de Deus lá em Romanos, você vai perceber o Senhor falando o seguinte para você: olha, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará juntamente com o seu Espírito todas as coisas? Amém? Tudo que você precisa para você prosperar, para você ser bem-sucedido, para você multiplicar essa célula, para você estabelecer discípulos, estão à sua disposição. A garantia do êxito é o Senhor ressuscitado. Amém? Eu cheguei alguns dias atrás, nós estávamos numa atividade e nós estávamos nos preparando para um encontro. E os irmãos estavam ali orando e ontem eu cheguei assim também no prédio, Paulo. Eu cheguei no prédio, abri o prédio, os irmãos estavam lá ligando, tal, som começando. Eu já estava dando berro lá na porta. Eu falei, irmão, sabe por que essas 40 horas vai ser tremendas? Porque o túmulo está vazio. Aleluia. Amém? Essa é a garantia do êxito. Amém? O Senhor disse, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Não está escrito, mas está implícito. Se eu venci, você venceu comigo. A vitória já foi conquistada. Tem uma luta no meio do caminho. É estranho as coisas na palavra de Deus, porque quando você olha o Senhor te dando algo, você quer tudo pronto, né? Quando o Senhor fala com Josué, olha, eu vou te dar a terra, vai ser conquistada através das suas mãos, ele achou que ia chegar ali, talvez não tivesse mais nada para fazer. No entanto, irmãos, derrubar as muralhas foi só uma parte do processo, porque depois eles tiveram que arrancar a gigante da terra, e aquilo foi uma jornada de anos, dezenas de anos, até que todas as terras fossem conquistadas, amém? Aliás, o judeu está lutando por elas até hoje lá, né? Eles sabem que o Senhor deu. E isso tem muito a nos ensinar, né? Por que eles continuam lutando? Porque eles sabem que é deles. Amém, amados? No final do livro, né, diz o sábio pregador Lu, né? Está escrito, né? Aleluia, a vitória está garantida. Amém? Nós lideramos porque fomos conquistados pela graça. Amém? Isso eu queria lembrar para os irmãos. Diga assim, a sua célula pode multiplicar-se. Diga assim, a minha célula pode multiplicar-se. Escrevi aí para os irmãos, o diabo diz às vezes com arrogante e barulhenta voz de morte que não. Que você não vai conseguir, que você não foi chamado para isso, que as pessoas não respeitam a sua liderança, que ninguém está nem aí para você, para o que você está dizendo, que a célula é um jugo, que é difícil demais, mas Deus tem recursos limitados para você. É fácil, irmão? Claro que não. Ninguém é bem sucedido
porque foi atingido por um raio que lhe deu superpoderes. Ninguém prospera por sorte. Vamos dizer isso? Diga assim: ninguém prospera por sorte. Ninguém prospera por sorte. Irmãos, fazem 4 meses que eu vim para tempo integral. Eu estou ganhando 30% do que eu ganhava fora. Isso é real. 30% do que eu ganhava. Minha história é recente. Eu mergulhei numa loucura. Entendeu? Num momento de recessão e crise. Agora, todos os irmãos que têm andado comigo, uma coisa... O Paulo está aqui, eu trouxe de propósito um discípulo para não deixar eu falar. Os irmãos estão perto. Embora o pastor Denis Júnior é bem próximo, a gente se vê toda semana. Eu faço parte dessa célula aí de quinta-feira. Amém? Nossa célula vai multiplicar também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ninguém está me vendo abatido por coisa nenhuma. Eu estou com cara de quem está triste? Estou angustiado porque eu ganho 70% menos? Eu vou falar, os irmãos aí, se falta R$100, estão descabelando. Hoje de manhã eu passei por uma fatura de cartão, que eu fui viajar, Deus abriu uma porta, andei gastando um pouco demais, olhei e falei: Senhor, estou aqui em 40 horas, o Senhor é minha provisão. Mas eu quero dizer para os irmãos, isso aqui é a minha realidade, meu coração está no Senhor, eu sei que Ele é meu supridor. Irmãos, eu fiz uma reunião antes de sair do banco, e eu perguntei para os meus líderes: e aí, irmãos, o que os irmãos sentem? Aí os irmãos começaram com a seguinte declaração: não, pastor, nós estamos com o Senhor. O irmão falou: não. E aí o outro foi falando, eles foram fazendo afirmações desse tipo. Em algum momento eu tive que rever, né? Eu parei eles, falei: olha, acho que vocês não estão entendendo a minha pergunta, porque o que vocês estão me dizendo é que vocês vão continuar dizimando, usando outras palavras. Tipo assim, pode vir que a gente banca, né? Falei: não, irmãos, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se a impressão no espírito de vocês é a mesma que a minha, se nosso coração está alinhado. Porque você não tem condição de me prover segurança. Entendeu? Ah, tudo bem, o irmão me ama, eu estou desafiando ele a multiplicar. Chega um momento que ele pensa que não consegue, ele desanima e sai da igreja. Não é por mal. Não é porque ele não me ama, não é porque ele não quer bem, não é porque ele não sente que recebeu investimento. É porque ele acha que não consegue corresponder, não se enquadra e sai. E aí? Era o maior dizimista. É o que falou que eu podia vir. Se a minha fé estiver estribada no que ele está falando. Amém, amados? Acabou. O irmão me ama. Foi atropelado e morreu. Maior dizimista, gosta muito de mim. Ficou desempregado na crise. A empresa fechou. Os irmãos entenderam? Amém, irmãos? Isso eu quero dizer para você: não multiplique baseado na palavra do pastor Denis Júnior, não, com todo o respeito. O Senhor te chamou. O teu trem é com o Senhor. É Ele que te guarda, é Ele quem faz. Agora, a notícia boa, uma coisa muito recente, talvez você vai falar assim: esse testemunho não é muito... Não, mas creia, essa é a minha realidade, é tudo muito recente. Eu falo, faz 4 meses que eu já estou vivendo sobrenatural. Esses dias eu estava olhando, eu falei: Senhor... Vou voltar para o assunto aqui, prometo, pastor, peraí. Essa semana eu me alegrei e falei assim: Senhor, estava ensaiando para pintar a casa já faz alguns anos. Não, falta de tempo, não era falta de dinheiro, não. Tempo, de condições, de tal. Aí Deus usou o Ricardo Rodrigues, é membro também lá de Santo André. Pintou a casa inteira. Aí eu fiquei olhando e falei assim: quem imaginava que agora, ganhando menos, a casa ia ser pintada? Né? Esses dias Deus usou a pastora Solange, ela ligou para a Sueli e falou assim: pastora Sueli, minha esposa, Deus colocou eu para orar para uma viagem de lazer. Eu falei: oh Deus, obrigado, eu sei que o Senhor me ouve, mas a pastora, os irmãos estão ligados que ela... O trem com ela é mais perto, né, irmã? Você mora lá no último andar, né? Aleluia. Acabando de voltar, irmão, fomos para um resort all inclusive, 4 dias lá, um negócio maravilhoso, está entre os 15 melhores resorts do Brasil, Costão do Santinho. 144 mil metros de reserva ecológica privativa. Coisa, enfim, deixa eu voltar para a palavra aqui, mas eu estou querendo te empolgar. Meu Deus do céu. Primeira ferramenta que eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui, diga assim: a oração.
O líder quer multiplicar a sua célula, ele quer ser bem sucedido. Deixa eu dar a conexão que eu estou falando aqui. Eu estou te contando testemunho em Deus. Estou falando em Deus, amém, irmãos? Deus me livre de falar de mim mesmo. Mas pela misericórdia do Senhor, quero dizer para os irmãos, existe uma trajetória onde o Senhor tem me abençoado. Amém, irmãos? Uma coisa que você não pode deixar de fazer e entender o valor dela, diga oração. O líder bem-sucedido, ele ora. E, irmãos, eu separei alguns textos aqui para falar algumas coisas para os irmãos. Eu quero que você escute o que eu tenho para dizer, porque quando você pega o Evangelho de João, ele é um evangelho muito curto, e a maioria do Evangelho de João, ele foi escrito nos dias que precederam a morte de Jesus. Amém? Então, quando você pega aqui, eu coloquei versículos do 14, do 15 e 16, quero testemunhar algo para os irmãos também em cima desse texto. Peguei Mateus 7. Quando nós estamos olhando para esse texto aqui, eu quero que você se lembre que Jesus reservou para esse momento pré-morte, para esses últimos dias, ensinar coisas muito preciosas para os discípulos. Olha, você sabe que a sua morte está chegando. Você sabe, não vai acontecer por osmose. Você, por algum motivo, Deus testificou isso para você. O que você escolheria dizer para os seus filhos? A mensagem é algo muito preciosa, percebe? Porque o Senhor Jesus está escolhendo a dedo aquilo que você não pode esquecer. Amém, amados? E olha as coisas que ele escolhe dizer aos discípulos. O primeiro texto que está aí em Mateus 7, do 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, o que busca, ao que bate. E qual dentre vós que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo um peixe lhe dará serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Olha o que diz aqui em João 14, 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em oração eu farei. Vamos dizer isso? Diga, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Amém? Para o que, irmãos? Para que o Pai seja glorificado no... Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a palavra que o Senhor Jesus está falando. Agora esse texto aqui de João 15, 7, é um texto que eu amo. Olha o que ele diz aqui. Se vós estiverdes em mim, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, se nosso coração estiver cheio dessa boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, se esse for o desejo do nosso coração, se nós pudermos lembrar daquilo que o Senhor Jesus expressou ali em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino, as minhas coisas. E por que eu estou falando isso nesse contexto? Presta atenção, nós estamos falando sobre liderar a célula. Liderar a célula é o reino. É a expansão do reino, é a nossa maneira de ganhar pessoas, de treiná-las, de ensinar elas o evangelho, de corresponder ao desafio que nos foi realizado em Mateus 28. Amém? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês precisam ir, vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensiná-lo a guardar. Como é que nós executamos isso no nosso meio? Fazendo células. Amém? Se vós estiverdes em mim. Amém? Então estamos fazendo células, estamos no Senhor. Amém? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 16, 24 a 27 diz assim: até agora nada pedides em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Diga assim: pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Obrigado, irmãos. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amais e credes que saí de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte para nós aqui. Ele está dizendo: o Pai tem prazer de responder a você, porque Ele te ama. E aí eu queria só contar um testemunho aqui para a gente avançar. Eu estou falando de, diga, oração. A oração é uma ferramenta poderosa. Quem quer multiplicar a célula aqui? Amém. Ore, irmão. Amém? Deixa eu contar algo a respeito desse texto para os irmãos. O Senhor me tira o sono uma noite, e acontece, há uma impressão no meu coração: o Senhor está me chamando para orar. Eu levanto da minha cama, vou para a sala,
tal. Só que quando eu chego na sala para orar, eu começo a orar e já aconteceu com os irmãos, se você saber que é para orar, mas você começa a orar e você está completamente descarregado, você não sabe pelo que orar, sabe? Você começa a falar, você tem a nítida impressão que você está só enchendo linguiça. Tá, noite, sem sono, eu sento, né? Eu não quero ensinar ninguém a fazer o que eu fiz aqui que eu vou falar. Eu acredito num estudo sistemático da palavra de Deus, mas eu abri a Bíblia como caixinha de promessa, né? E cai esse texto aqui. Na hora que o Senhor me fala isso, olha, até agora você não tem pedido nada, né? Então peça, porque você vai receber, para que a sua alegria seja completa, para que o seu gozo se cumpra. O céu abriu. Falei, opa, caiu aquilo como rema no meu coração. Falei, Deus está falando comigo agora. Então agora a chave que eu precisava para orar. Então o que eu fui chamado para orar nessa noite, o Senhor me chamou para pedir. Sabe que às vezes Deus vai te chamar para agradecer. Às vezes Deus está te chamando para interceder. Mas nessa noite o Senhor está chamando para pedir. Amém? E eu comecei a pensar o que eu vou pedir. Eu comecei a pensar na minha vida, considerar. Também veio muita gratidão. Falei, Senhor, graças a Deus estamos todos bem, estamos com saúde, né? Eu acredito que Deus tem me dado tudo o que eu preciso. E aí eu falei assim, irmãos, parece que eu vi alguém saindo ali baixinha, correndo assim no meio da sala. E eu falei, Jesus, eu quero uma filha, eu quero uma menina. Senhor, me dá uma menina. Eu tinha o Lucas e o Daniel. E a gente vinha naquele dilema, né? Engravida de novo, vamos tentar, vai vir um terceiro menino. Só, né? Nada errado, né? Nada contra. Eu até acho que você não deve fazer isso, mas eu falo só em criar muita expectativa a respeito do sexo de uma criança, né? Mas naquela noite eu tinha convicção. O Senhor estava falando, Márcio, pede, filho. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero uma menina. Eu dobrei meu joelho naquele sofá, comecei a chorar e ver a menina. Irmãos, Ana Clara completou 3 anos, ela é exatamente, eu fico olhando, essa noite, ela dorme ainda no nosso quarto, ela dá um trabalho às vezes com essa coisa, né? Enfim. E o Daniel conseguiu persuadir ela para ir dormir com ele, hoje, né? E ela acorda hoje, 8 horas da manhã, assustada. E vem com o ursinho abraçado assim, e chorando, entrou no quarto. Papai. Eu falo, Deus é tão bom. Ela é alguém tão preciosa nas nossas vidas. Para quem tem filho pequeno, acho que essa é a fase que Deus ministra tanto o nosso coração através deles, né? E eu fico lembrando desse texto todas as vezes que eu olho para ela, irmãos. O Senhor fica me lembrando, porque ela foi gerada debaixo disso aqui. Agora, veja, o Senhor queria me dar uma filha. Entendeu? Deus não quer te dar a sua multiplicação. Ore, meu irmão. Comece a orar. Senhor, eu vejo na minha célula aqui muita gente boa, Senhor, mas eu quero que o Senhor imprima aqui cara de leão nos membros, Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus que os irmãos vão se tornar grandes evangelistas. Senhor, eu quero ter sinais no meio da célula. Não é só a Edan que cura cego, não. Aqui nós vamos orar também, os sinais vão acontecer. Senhor, me dá o que eu não tenho. Senhor, equipa-me com ferramentas, com o coração correto, mas vai diante de Deus e fala, Senhor, eu quero multiplicar para a Tua glória, não para o meu nome ser reconhecido não, mas me dá pessoas, me dá discípulos. Senhor, aliança nosso coração. Pai, em nome de Jesus, afina a nossa intimidade com o Senhor. Senhor, que o nosso maior desejo aqui dentro dessa cela seja a glória do Senhor, a presença do Senhor, que essa seja a paixão do nosso coração. Amém? Senhor, nos dá pessoas para levarmos no encontro. Senhor, mobiliza recursos para pagarmos essas inscrições. Senhor, me dá condição de levantar gente para me ajudar na consolidação dessas dezenas de pessoas que o Senhor vai me dar. Amém? Irmãos, a oração é algo poderoso. Nós estamos lá em 1 ano e 8 na igreja de São Mateus. Hoje acordei, o Facebook estava me dando recordação de 1 ano atrás. Nós estamos nesses dias para inaugurar o prédio novo. Nesses dias aqui, ano passado, eu vim aqui na IAP. Eu andei falando disso aqui. Eu vim vender suqueira e tudo aqui, Júnior. Glória a Deus. Tudo orando, irmãos. Lembro de uma época que a gente estava começando a igreja, eu pedia
ministros de louvor. Fala, Senhor, eu quero baterista. Manda um baterista, Senhor. Senhor, manda baixista, manda tecladista, Senhor. Manda gente que toca violão, manda gente que canta. Senhor, mas os irmãos tribulosos manda para São Bernardo. Tô brincando. Brincadeira. Tô brincando. Mas eu orava isso de verdade. Eu falava assim, Senhor, eu quero músico. Senhor, mas músico, oh Deus, tem tanto pastor que pena com músico. Senhor, me dá uma galera que ama a tua glória, que tem uma paixão pela tua presença. Nós precisamos disso. Eu me lembro de uma oportunidade que eu estava, nós fomos para um encontro de pastores. Nós estamos aqui uma semana de encontro de pastores. Eu estava com o pastor Dênio Júnior, pastor André Galina dentro do quarto. Eu estava falando, olha, a igreja lá é uma bênção, mas os cultos às vezes, os irmãos sabem, eu lembro daquele cântico que diz assim, quem já provou, já esteve no Santo dos Santos, né? Em outro lugar não quer estar, né? Então não era aquilo ainda, né? E era bom, irmãos. Os irmãos são preciosos, a gente se divertia junto, tá rolando, tá crescendo, estamos ganhando alma, batizando. Mas o culto não era aquilo que eu queria. E como é que foi gerado isso? Orando. O Senhor, maravilhoso, eu sou grato, mas Senhor, eu quero que o povo chegue aqui. Amém? É em oração, tudo é gerado em oração. Eu quero dizer para os irmãos que a oração ela é poderosa para muitas coisas. Primeiro, a oração demonstra amor. Acho que primeiro amor pelo Senhor, mas amor pela obra de Deus, amor pelas pessoas. Quando você ora pelas pessoas, o seu coração recebe encargo por elas. Está escrito aí. Amém? Para você não esquecer. Ore pelas pessoas, apresente-as diante do Senhor, né? Orar, eu acredito que a oração é a maior demonstração de amor. Os irmãos sabem, o tempo de oração não tem nada mais caro que você possa dar para o Senhor. Tem algo mais caro? Vamos tirar a oferta aqui. Aí você fez uma baita oferta. Entendeu? Mas quando você está dando o seu tempo, você está dando aquilo que custa o dinheiro, né? Você não troca tempo por dinheiro? Às vezes não é tão mais caro. O Senhor tem me lembrado de orar por muita gente, né? Eu oro pelos meus líderes locais, agora estou acompanhando pastores, aí eu oro pelos líderes deles, tenho uma agenda que eu tenho o nome deles todos, né? Eu oro pelos meus pares. Ontem eu tive um tempo de oração, uma meia hora de oração só pelo pastor Antônio, né? Senhor, abençoa o teu servo, a coluna dele andou inflamada, Senhor, põe a mão, tal. Em algum momento eu falei assim, eu vou gravar eu orando aqui para ele. Sério? Mandei um áudio, 5 minutos eu orando por ele, né? Demorou uns 20 minutos, chegou o áudio de volta. Eu derreti o homem, tem 50 já, né? Oh, irmão, obrigado pela sua vida. Mas foi bom ouvir o retorno também, porque ele liberou já algumas palavras. Você quer incendiar o povo a te elogiar, começa a abençoar os povos, né? Irmãos, orar é um negócio muito precioso, amém? Orar é algo muito precioso. Eu coloquei aqui para os irmãos, ó, orar abre as portas, abre os seus olhos espirituais para receber direções do Espírito para vencer. Orar por pessoas vai aumentar o seu encargo por elas. Isso é tudo que faz a diferença na sua liderança. Orar por sua equipe gera liberdade para ativação de dons, para edificação da sua célula. Orar libera a vida de Deus dentro da sua célula. O reino do Espírito é movido pela oração. Diga assim, o reino do Espírito é movido pela oração. Amém? Aí nós vamos para uma sessão que eu chamei assim, ó, trabalhe com foco para a multiplicação. Vamos ver isso? Trabalhe com foco para a multiplicação. Amém? Então, quem é que está me ajudando lá? Abandonaram? Passa aí, mano. Mais uma aqui para a gente ver. Aí eu coloquei ali uma foto de duas meninas, duas pequenas se abraçando, né? Uma das coisas é o que eu quis passar para os irmãos, acolhimento. A nossa célula precisa de acolhimento. Amém? Você quer ser um líder multiplicador? Eu pergunto para você, a sua célula acolhe pessoas? Aí o exemplo que eu dei aqui, irmãos, nós estamos acompanhando alguns pastores e de vez em quando eu vou porque eu gosto, mas isso também é esperado, né? Eu estou indo para pregar na igreja deles. E eu vou na igreja de todo mundo, é muito precioso estar lá. E eu escrevi aqui para os irmãos, sempre que eu vou, eu tenho algo que eu tenho exercitado, né?
Eu saio da minha casa já indo, eu vou orando, eu falo assim, Senhor, eu não quero chegar lá de maneira natural. Não quero estar por estar. Eu quero que a minha presença represente algo. Eu quero que as pessoas percebam que uma nuvem de glória chegou junto com o pastor Márcio. Entendeu? Não tem a ver com a minha pessoa, tem a ver com o que eu represento no reino. Porque, amém, amados? Então eu vou assim. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque eu não tenho necessidade de ser motivado com o ambiente. Se está tudo bom, maravilha. Se você tem aqui, olha, agora eu botei ar-condicionado, se eu botei som, a igreja cresceu, eu multipliquei a célula, eu vou ficar feliz. Se você tiver que me contar que houve aqui um escândalo na igreja, alguém foi embora, levou mais alguém, tal, eu estou tranquilo também, eu estou motivado. E eu estou pronto para liberar uma palavra de vida que vai determinar a mudança de curso dessa história aqui. Amém? Mas falando sobre acolhimento, eu digo para os irmãos, eu gosto muito de estar na igreja do Obreiro Oscar. Né? A Celina e o Oscar, particularmente a Celina, irmãos. Os irmãos, alguns irmãos acho que devem conhecer esse casal. Quando eu e a pastora Celina nós chegamos lá, irmãos, os irmãos estão acostumados, os irmãos sabem, o pastor Daniel é alguém muito querido, né? Eu fico percebendo quando ele chega nos lugares, eu me sinto ele, né? Ela nos faz perceber. A gente é tão importante lá. Irmãos, assim, estou falando diante de Deus. Às vezes eu fico pensando, poxa, se fosse mais perto de casa, eu ia pregar aqui todo domingo de manhã. Ou talvez eu iria vir só para ficar ouvindo o Oscar pregar. Ele é um baita pregador. Pregou no domingo passado lá na igreja. Ele é um cara muito tocha, muito incendiado. Mas só para ser abraçado dessa maneira que eu sou aqui. É um negócio que... Irmãos, falando aqui de valores espirituais, então entenda isso com maturidade. É um negócio que massageia o nosso ego, irmãos. É um negócio que fala assim, nossa, como... Os irmãos percebem? Eu pergunto para você, na sua célula tem esse ambiente? Porque os irmãos sabem, a gente se preocupa com tantas coisas como os líderes, mas às vezes não há nenhum encargo para as pessoas que chegam. Amém? Eu me lembro de uma época, nós na edificação, que nós tínhamos que ensinar para os irmãos que evento ponte você tem que focar os visitantes. Porque se fazia o evento ponte ficava tão focado na panelinha aqui, que você está trazendo a pessoa de fora, e a pessoa de fora é alguém, é um estranho, mas ela se sente assim, porque as pessoas estão passando. Os estudiosos, mas um dos que nós mais respeitamos é o Joey Kominski. Ele fala que o número de visitantes tem ligação direta com a frequência da multiplicação, né? O pastor Denis Júnior gosta de citar ele, os irmãos talvez já tenham ouvido isso, né? Uma célula que não tem visitantes, você vai ter uma multiplicação, né? Com uma frequência menor. Agora, ter visitantes é uma consequência direta do acolhimento. A gente tem muitas coisas que precisam ser organizadas. É uma igreja nova. Eu costumo dizer, olha, 3 anos e meio, pensa uma criança, 3 anos e meio. É a minha filha, né? Dínamo São Mateus é a minha filha. Então tem muita coisa que precisa melhorar. Não é uma igreja sensacional. Os irmãos estão acostumados com Santo André. Quem é de Santo André, você vai lá, você fala assim, não, mas não era tudo isso. Por que os irmãos estão crescendo? Não é mesmo. Entendeu? Mas eu vou dizer para os irmãos, esses dias eu fui procurado pelo eletricista que nos ajudou na reforma. Ele falou, pastor, ele só nos ajudou na reforma, né? E ele é crente de uma outra igreja. E agora, domingo retrasado, ele voltou e falou assim, eu quero membrar aqui, porque eu não sou recebido em nenhum outro lugar como eu sou recebido aqui. Entendeu? Ele é crente, ele tem lá a igreja dele, entendeu? Mas falou, olha, eu não consigo tirar vocês da cabeça, cara. Entendeu? Acolhimento. Eu pergunto, a sua célula tem acolhimento? Isso tem relação direta com a tua multiplicação. Amém? Passa lá mais um slide, mano, por favor. Outra ferramenta que eu quero dizer para os irmãos, seja excelente. E aí, irmãos, eu trouxe o Paulo aqui para me acompanhar hoje. Vem cá, Paulo. Nossa, hoje você vai ter que vigiar para o teu ego não fazer tudo cair agora. Já sobe lá bem alto mesmo, mais alto que as nuvens. Constrangei, não, brincadeira. Irmãos, o Paulo é o líder do meu filho mais velho.
Eu trouxe ele para me acompanhar aqui nessa manhã. Eu quero dizer para os irmãos, ele é um moço muito precioso. Nem diminua para que Cristo cresça. Mas eu queria contar um testemunho a respeito desse moço, irmãos. Esse cara, ele é muito excelente. Ele é muito excelente. Pensa numa pessoa muito excelente, né? E logo que ele chegou na igreja, eu liberei uma palavra para ele. Eu falei, olha, você vai ter uma marca no seu ministério. Fogo de Deus no seu ministério. Aí ele pegou aquela palavra, se abraçou com aquela palavra. E esse é o nome que ele deu à célula dele, né? É fogo, Ash, né? Ash é o nome da célula. A Ash tem página no Facebook. A Ash tem página no Instagram. A Ash tem Ash Kids. Entenderam? E aquela ali é a barraca... Puxa, pena que tá escuro, né, irmãos? Aquela ali é a barraca da Arraial da Ash, né? Puxa, como eu queria que você conseguisse... Vamos apagar a luz só para os irmãos conseguirem ver melhor essa imagem? Não sei se os irmãos estão notando, mas a Ash está uniformizada. Como é que chama aquele negócio da cabeça ali? Faça a mínima ideia. Acho não que sabe. uma touca. Mas eles estão vestindo ali um avental. E quem me ajuda aí, sabe? Alguém sabe o nome daquilo na cabeça? Uma touca, né? Hã? Uma bandana? Não, não é uma bandana, é um chapéu mesmo. Na imagem talvez você possa pensar alguma coisa que tem um nó aqui atrás. Ela até tem uma fita para ajustar tamanho, mas ela é uma coisa como você vê aí em praça de alimentação de shopping. Amém? Tem mais uma imagem? Passa mais uma, irmão, por gentileza. Essa aqui, a imagem está realmente muito escura. Essa aqui é a pastora Sueli, mas eu quero que os irmãos notem aqui o seguinte, ó. Essa é a batata frita da barraca do Paulo, da barraca da célula dele. Eles fizeram uma batata frita no cone. Então, isso aqui é um conezinho. Aqui, no papelão, ela tem um corte aqui, ó. E ela recebia um copinho, tipo esse copinho de café, com ketchup ou barbecue, encaixado assim no negócio. Entendeu? A batata frita, ela vinha com um palitinho de churrasco, você pegar o fundo do cone, assim, sabe, irmãos? E o cara abriu o arraial. O que você acha que aconteceu? Filona na barraca de batata frita do cara. Entendeu? Metade do arraial. E ele trouxe batata pra caramba. Eles tiveram que cruzar os braços, acabou a batata. Entendeu? Obrigado. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do Paulo. Obrigado. Mas o fato a respeito dele que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quantos irmãos você multiplicou? Quantos irmãos você recebeu na sua multiplicação? 4. 4 irmãos. Então você mais 4? Eu e mais 4, mas 2 não iam. 2 que iam mesmo. Infelizmente o Lucas está no grupo, mas... Amém. Aí vamos lá. Ele recebeu ele mais 4. Irmãos, a primeira reunião desse cara já com 18 pessoas, né? E assim, não é assim, é algo frequente, não é raro você pegar o relatório dele e você ter que puxar a linha no Excel para você dar conta de 28, 30 negros que estavam lá. Estou mentindo ou não? Aí esses dias a gente teve o batismo de Santo André, eu levei essa célula para fazer dentro de casa. Ele pediu, eu falei, pastor, eu quero acompanhar o batismo de Santo André, se for fazer célula lá em casa. E aí, de propósito, porque eu falo muito, eu saí da sala, eu falei, não vou atrapalhar a célula não. Né? Deixei isso fazendo célula, mas não me contive, irmãos, daqui a pouco eu voltei. Aí eu estava ouvindo o compartilhamento deles. Irmãos, é tão rica a experiência de ver esses jovens recém-convertidos falando com tanta profundidade daqueles que eles estão vivendo no Senhor. Deixa eu dizer para os irmãos, alguém que trabalha com excelência. Entendeu? Eu li algo esses dias atrás, falou, pô, o líder de célula exitoso é alguém que pensa, a célula dele é o negócio dele. Não, assim, com todo o respeito, não quero que você considere isso como uma ilustração definitiva, completa, porque a célula não é o nosso negócio. Mas ele é um empreendedor, entendeu? Ele não está fazendo a célula por causa do pastor Márcio, não tem nada a ver. Entendeu? A célula é minha, esse aqui é o meu ministério, aqui que eu comecei, o incêndio, a palavra que está sobre mim, eu vou crescer. Dias ele desceu de um culto, até meio empolgado, tive que dar uma na orelha dele. Pastor Jacinto, que você é um discipulador. Eu falei, calma, mano. Mas é isso, porque tem um sonho que dentro do coração dele, ele é excelente para tudo que ele faz, irmãos. Amém?
E eu disse para os irmãos, quero dizer para os irmãos claramente, trouxe ele comigo para ele ouvir eu falando bem dele. Né? Isso pode ser um problema para ele a partir de agora, mas assim, eu vou deixar ele administrar no espírito. Mas ele é uma bênção. Amém, irmãos? Diga excelência. Amém? A outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, prepare o líder em treinamento. Vamos dizer isso? Diga assim, prepare líderes. Muitos irmãos só querem investir em irmãos que são super-heróis. Eles querem irmãos que são perfeitamente submissos. Eles querem investir em gente que já andou sobre as águas. Eles te põem para cima e dizem que você vai ver coisas espetaculares em seu ministério. Você só quer liderar pessoas que te falam isso. Eles querem cristãos que escalam paredes. Eles querem gente que fluem com grande unção, que pousam com capa na cela, que tem visão além do alcance. Entendeu? E aí quando você chega lá no seu grupo, depois desse exemplo do pastor Márcio, você chega e fala assim, Deus, eu que queria ter a cela do Paulo, viu? É triste. Entendeu? Porque quando você olha pro quintal do outro, a grama parece sempre mais verde, né, irmãos? Não é verdade? Sim ou não? Eu não olho para a grama de ninguém. A melhor igreja da Zona Leste é a que eu pastoreio. Eu não quero nem saber. Eu acompanho no Facebook para curtir e falar parabéns pelo que você está fazendo. Aqui o negócio é fantástico. No meu coração não é sensacional, não é o melhor. Eu sei, eu tenho clareza disso. Mas para mim é. Amém? Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Eu liderei um tempo, eu liderei jovens, liderei adultos, mas sabe algo que eu vi de maneira recorrente? Eu estou dizendo isso específico para os líderes de adulto agora. O líder de jovem aplica isso talvez de uma outra maneira. Muitas vezes você não vê o que você quer dentro da sua cela, então quem você põe para fazer as coisas? A sua esposa. Não porque ela é maravilhosa, ela é de oração, eu até fui gerado por ela. Não é? Entendeu? Então em vez de você dar espaço para os irmãos, você quer que a sua esposa flui. Entendeu? Agora, irmão, se você não começar a dar oportunidade para aquele que não é, ele nunca vai ser. Amém, amados? E aí eu coloquei um exemplo aí que nós também conhecemos, né? Muitos de nós temos uma cela de gente carnal. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo tinha o maior apreço por uma igreja que fazia acepção na ceia. Os irmãos se dividiam durante a ministração da ceia entre os grupos de irmãos prósperos e irmãos pobres. Quem aqui gostaria de fazer parte dessa igreja? Ninguém, né, irmãos? Tinha um irmão em pecado com a madrasta. O pecado era conhecido de toda a igreja, irmãos. Paulo tinha um apreço especial por essa igreja. Amém, amados? Toda a família vinha participar das reuniões, essa família desse irmão em pecado, né? Nas reuniões dos irmãos havia tanta manifestação de dons que houve em algumas vezes profeta que cortava um ao outro com pseudo-palavras divinas que contrapunham-se uma à outra. E tem uma lista de outras aberrações que aconteceu na igreja. Então você imagina a igreja de Corinto, né, irmãos? Um levantava ali e falava, assim diz o Senhor. Enquanto o irmão estava dando a palavra, o outro levantava aqui e falava assim, não é isso que o Senhor está falando, não. Agora, é curioso que Paulo elogia essa igreja. Aí eu perguntei aqui para os irmãos, está escrito aqui, será que é uma ironia? Não é uma questão de ironia, é um olhar profético. Amém? Amém? Por isso eu quero dizer para os irmãos, invista em pessoas, invista no irmão chato, invista no problemático, invista. O que levanta um nobre? Alguém que olhou para ele e viu ele como nobre. Os irmãos assistem aquele programa da Band, o Tubarões, não sei o quê? Não assisto muito, mas já assistiu? Como chama? Shark alguma coisa. Os irmãos já viram esse programa? Aí esses dias eu estava vendo um rapaz chegando lá. Ele falou assim, eu morei na rua. Ele foi um mendigo. Os pais dele morreram, ele se tornou um órfão, ele, enfim, morou na rua. Amém? E hoje? Hoje eu tenho uma empresa aqui, essa empresa é do ramo aí, serve as barbearias, né? Gel, creme para barba, cabelo, etc. Quanto que fatura por ano? 9,5 milhões. Entendeu? Pergunto, como que alguém sai da rua e abre uma empresa? Mas está lá para buscar dinheiro, né, pastor? Ok, mas ele tem você. Amém?
Está lá porque acredita. E eu pergunto, você acredita assim nas pessoas que estão contigo? Né? Porque eu vejo, irmãos, que eu sou consequência direta do investimento que eu recebi. Pastor Daniel sempre olhou e investiu na gente pesado. Às vezes hoje eu me vejo na equipe que eu faço parte, eu falo assim, aqui na quinta-feira, essa semana, eu descobri que tem tubarão, águia, né? Lobo e gato. Vou colocar um tigre aqui. Não é gato mesmo, né? Eu sei. Amém? Os irmãos são tremendos. Eu falei, poxa, o que me trouxe a esse ambiente? Alguém que olhou para mim, acreditou e investiu. Então nós temos uma baita oportunidade de investir em pessoas e a se tornarem também. Amém, amados? E por último, e não menos importante, eu quero dizer aqui para os irmãos, diga assim, invista em você. Fale assim, eu preciso investir em mim. Amém? Pastor, é tudo que eu preciso saber? Não, vou dizer algumas coisas adicionalmente, mas eu quero dizer para os irmãos. O líder que cresce, ele investe em si. Ele lê Bíblia, ele ora, ele lê bons livros, ele assiste bons pregadores. Entendeu? Ele investe em si. Ele alarga a visão. Ele participa de seminários, ele vai para treinamentos, ele investe em si, ele investe na família dele, ele investe na saúde dele, ele investe na aparência dele, porque ele acredita. Amém, irmãos? Então, por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Larga de lado essa história, eu não sou ninguém. Eu tinha um irmão que andava comigo na minha mocidade, ele falava assim, mas é fácil para você dizer, né? Você tem uma família estruturadinha, seus pais são casados, bem casados, eu vou lá na tua casa. Esse amigo ia lá de domingo, minha mãe, até hoje, ela faz de lasanha de domingo, né? Aí ela faz a lasanha dela de domingo, e aí ele ficava assim, na frente dos meus amigos, ela ficava assim, ô Petinho, ai filho, tanto orgulho de você, viu? Até hoje ela é assim. O Daniel Júnior conhece minha mãe. Você conhece minha mãe também, Marco? Minha mãe é assim. Eu dou 38 anos. Minha mãe ela faz eu me sentir jovem, irmãos. Né? De verdade. Ela é desse jeito. Né? A gente é criança ainda. A mãe tem essas coisas. Mas minha mãe é muito carinhosa, né? Ela tá grandinha assim. Às vezes ela me pega no meio dos peitos dela, assim. Aí ela me abraça carinhosamente, eu me sinto bebê de novo, falar, ok, não, essa ela pode ouvir. Eu vou mamar de novo, né? Olha aqui. Aí ele ia, irmãos, de verdade. Tinha coisa que era brega, né? Mas ele olhava e falava assim, não é fácil para você acreditar que você vai prosperar, que você vai dar certo. Você tem tudo isso. Você foi gerado num ambiente de amor. O seu pai é servo do Senhor. Meu pai até hoje é assim. Ele acorda mais cedo, faz o devocional dele a vida toda. Se eu acordasse mais cedo, eu ia encontrar meu pai, que ele estava fazendo? Orando, fazendo lá o estudo sistemático dele da palavra de Deus. Ele é daquele cara que pega o sistema de leitura bíblica, ele lê uma Bíblia uma vez ao ano.